pessoal, meu nome é Hannah. Estamos aqui em mais um episódio do Carlina Cast, o primeiro episódio de 2026. E para me acompanhar aqui, eu tô com a minha amiga Giovana. Oi, pessoal, meu nome é Giovana. Hoje a gente tá aqui para falar sobre uma pauta muito importante. Vamos fazer aqui uma retrospectiva do mês de março, esse mês da mulher, e vamos saber mais um pouquinho o que aconteceu aqui na escola de eventos, de projetos. E estamos aqui com uma convidada muito especial, a professora Ana Marta. Olá, gente. Olá, meninas, minhas queridas Hannah, Giovana e Ana, né? A gente está tudo no contexto, né? Fico muito feliz de poder participar de mais um projeto, de mais uma atividade aqui no Colégio Carlina e principalmente para a gente trazer esse tema à tona e as atividades que foram desenvolvidas aqui na escola, não é isso? Então, que bom. Sejam todos bem-vindos, quem está assistindo, e acompanhe que a gente vai fazer valer a pena. professora Ana Marta. O que a senhora achou de todos os eventos que teve aqui na escola, que os alunos apresentaram os conteúdos? Primeiro, eu acho interessante que nós temos o Colégio Carlina como um laboratório constante. A gente está sempre se experimentando e experimentando. Então, a gente já começou o ano com um projeto que foi até mesmo antes do Carnaval, que a gente falou, né, sobre a perspectiva de o neocolonialismo por parte dos Estados Unidos, né, querendo colonizar o resto do mundo, se dizendo americano. E a gente trouxe, né, aquele debate com a música do Bad Bunny para trazer essa ideia de que nós somos também americanos, que nós temos uma identidade, que nós temos uma força e uma personalidade própria do nosso povo brasileiro e latino-americano. Ou seja, somos americanos e somos latino-americanos. E dentro dessa percepção, o Carlina continua as atividades, trazendo no mês da mulher, que é um mês, entre aspas, da mulher, que nós sabemos que é uma simbologia, as atividades também para reforçar essa ideia de que nós somos também um ser humano independente, autônomo, forte e que existe em paralelo à ideia do que pensam de nós. A mulher só vai ser mulher se tiver um marido. A mulher só vai ser mulher de respeito se for dentro de determinados parâmetros. A mulher só vai ser mulher se comportar de determinada maneira. Então, essa ideia de que mulher vale mais ou vale menos, a gente vai caindo por terra, e as atividades que o Carlina faz, não só assim, aquelas atividades que a gente mostra para o público, como nós tivemos, e aí foi uma primeira atividade que se destacou, né, como algo que foi notório, foi no dia 9 de março, já que o dia 8 foi um domingo. Nós fizemos aqui no Carlina, eu tive a oportunidade de participar, sendo uma das participantes como palestrante. Na verdade não foi nem palestra, foi um bate-papo, o bate-papo com a Sussu Lima e comigo, com a turma do noturno. Então, todas as turmas do noturno, todos os cursos e o pessoal do diurno que eventualmente estivesse aqui, assistiram e participaram desse bate-papo sobre o Dia da Mulher. Então, essa foi uma atividade que se destacou porque foi para as redes sociais, foi comentada, mas todas as atividades dentro dos espaços de cada disciplina também tiveram como alvo esse tema do debate da importância da mulher. E assim, a gente esteve na área dos cursos técnicos, na área de administração, na área de serviços jurídicos, na área de linguagens. A gente teve vários projetos, a gente pode falar daqui a pouco cada um deles, né? A gente não tem aqui os professores todos para falar, mas assim, de uma forma geral, foram desenvolvidas várias atividades, e isso é já um passo importante. O Carlina se destaca nesse sentido, não deixa passar em branco momentos, datas, símbolos importantes para a nossa sociedade. Vamos falar um pouco mais assim sobre a sua palestra. Explicar mais para o pessoal o que a senhora falou junto com a Sussu. Pronto, então, a gente tem essa ideia realmente de palestra. A nossa preocupação em não fazer como palestra é porque o que acontece? Na palestra, parte-se do pressuposto que o palestrante vai falar
vai explanar sobre um determinado tema e se as pessoas que estiverem assistindo tiverem a oportunidade, podem também agregar, perguntar, de alguma certa maneira interferir. E aí nós pensamos o seguinte, vamos colocar as pessoas para falarem, vamos fazer um bate-papo, a gente lança as ideias e a gente tem o feedback da turma. E isso foi legal. Então, foi muito mais um bate-papo do que uma palestra. O que é que a gente trouxe? Por exemplo, conceitos como o que é o feminismo, o que é o perfil feminino, né? E aí a gente vai esclarecendo que o feminismo e as feministas, ou todos que quiserem entender o feminismo como uma bandeira, seja homem, seja mulher, não é necessariamente ir contra o machismo no sentido de ser um antagonista. Então, alguém é machista, o oposto disso é ser feminista. Não. E eu expliquei. O oposto do machista é o femista, ou a femista. Né? Você pensar que tudo que o machismo prega, sustenta, defende, que é uma agressão às mulheres, que é a diminuição do valor das mulheres, esse é o perfil do machista. Então, se nós pensássemos na medida oposta, então a gente também estaria pensando em diminuir o masculino, em agredir os homens, em querer que eles morram. Aí seria o femista ou a femista. Então, o feminista ou a feminista é aquela pessoa que encampa a ideia do feminismo, que é valorizar o feminino na sua acepção mais ampla, desde a mulher, que é mulher desde o nascimento, que a gente chama da mulher cis, ou qualquer outra mulher, que é a mulher trans, desde a mulher que se torna mãe, ou a mulher que escolhe não ser mãe, e não é menos mulher por isso. A mulher que tem útero, a mulher que não tem útero, a mulher que vai ao trabalho, a mulher que escolhe ser dona de casa, é a perspectiva do olhar para o feminino com respeito, com consideração, com humanidade. Né? Hoje a gente estava falando, por ocasião na rádio, a gente estava falando da doula, que é uma profissão que já existe desde os anos 90 e que aqui na Bahia as pessoas pouco conheciam. Uma moça que estava falando lá, eu trabalhava no Naí, nunca ouvi falar. Quando eu ouvi falar foi uns 5 anos atrás, e ela já existe desde os anos 90. E a doula é uma profissional que ela precisou existir porque a ideia do parto humanizado começou a crescer. E aí a gente pergunta, o que é um parto humanizado? Existe um animal, sei lá, uma zebra que ela é deszebrada? Existe um leão que ele é desleonizado? Não existe. Mas existe o ser humano que é desumano. E aí, por conta de haver essa desumanidade, que era o quê? As violências obstetrícias, que eram em múltiplas maneiras, elas começaram a existir, como aquela mulher que fica do lado da parturiente, que ajuda a parturiente no momento do parto, no pré-natal, no pós-parto, na amamentação. E essas profissionais não eram reconhecidas, porque se era médica, ok, eram médicas. Se eram enfermeiras, ok, eram enfermeiras. E a doula era o quê? Era uma nada, era qualquer coisa. E hoje nós tivemos, nesse governo do presidente Lula, a sanção da regulamentação dessa profissão. E essa profissão é extremamente importante, por quê? Porque muitas vezes é a única mulher que está ali por outra mulher, impedindo que um médico cometa uma violência obstetrícia, ou uma médica, né, que a gente já viu. E eu, inclusive, passei por uma consulta que eu não quero ser atendida por essa mulher, porque ela me tratou como mais um número na fila. Eu não estava nem falando de fila do SUS, eu estava sendo atendida no hospital particular. Mas quantas mulheres têm essa noção de entender que o médico diz, não, você vai ficar andando aí até a hora do menino chegar. E às vezes ela está com uma dor que não é uma dor de parir, é uma dor de algum problema que está acontecendo, e aquilo ali já é uma violência obstétrica. Então, assim, quando você tem um governo que traz essa perspectiva, ele está dizendo, eu sou um governo feminista. Então não significa dizer que eu estou desprezando homens, que eu estou querendo que homens morram. Não é o oposto do machismo. Então o feminismo que a gente trouxe nesse bate-papo foi surpreendentemente muito bem compreendido por diversas mulheres. E à noite nós temos os alunos do EJA, nós temos os alunos do ProSub, e que eles traziam, e eles eu digo porque também teve homens, né? Mas assim, a grande maioria foi formada por mulheres.
E elas trouxeram para a gente que trabalha o dia todo na rua e chega em casa, ainda tem que cuidar da comida do marido, da roupa dos filhos. Isso é uma sobrecarga. Isso ninguém quer falar. Então, quando o feminismo vem para dizer, olha, as mulheres precisam ter um olhar diferenciado, porque a jornada dela é tripla. É de manhã, é de tarde, é de noite, não para. Se ela tiver com um bebezinho, a jornada entra pelo meio da noite, porque ela acorda de madrugada para amamentar. Quantas mulheres não falam: ah, gente, eu passei a noite toda acordando de 2 horas, 3 horas, e o marido fala: olha, o neném nem tem problema, não foi? Nem chorou, quer dizer, ele nem vê, o sono dele nem se abala. Então, quando a gente fez esse bate-papo com as meninas, eu vou falar meninas, e aí a gente vai falar de meninas de 18 a 60 anos, todas elas compreenderam muito bem as nossas falas e todas elas trouxeram ricamente suas experiências, porque elas entenderam o que é ser feminista, né? É o olhar feminino. E a ideia do feminino é você pensar: eu posso me vestir como eu quiser. Hoje é um resgate, né, de você dizer, a gente, para ser considerado uma mulher de respeito, eu não preciso somente usar aquela roupa debaixo do joelho, ou não usar um batom vermelho, ou sei lá, não frequentar determinados locais, ou não andar sozinha. A mulher pode tudo. E isso é maravilhoso, e é o que a gente sempre sustenta. Que bom que não se fazem mais mulheres como antigamente. Que elas entendem que elas podem usar o cabelo alisado, o cabelo cacheado, usar um batom vermelho, ou não usar batom algum, e não vai deixar de ser mulher, e não vai deixar de ser mais ou menos importante por isso. E esse bate-papo, essa oportunidade que nós tivemos foi maravilhosa nesse sentido, porque a gente trouxe, né, a fala, esse momento de escuta, e não foi só meu, a Sussu Lima, um beijo para você, Sussu, queridíssima, uma mulher admirável, que faz um trabalho maravilhoso aqui em Paulo Afonso, porque ela traz sempre essa perspectiva do olhar feminino. Hoje eu estava entrevistando uma moça na rádio, que foi também entrevistada por Sussu, e assim, as formas com que a gente aborda o feminino é uma forma muito respeitosa, porque se a gente não perceber, nós mulheres estaremos reproduzindo falas machistas que foram introduzidas por nossas avós, mães, outras gerações que não tiveram alguém para dizer assim, ó, vamos dar um clique nisso aí, que isso não precisa mais existir, né? E esse mês também achei muito importante, que ressaltaram bastante a questão da violência contra a mulher. Foi algo que esse mês de março foi bem predominante. O que foi muito legal é que deveriam prosseguir todos os meses do ano, né, para relembrar sempre. Eu gostei muito dessa visibilidade que deram. Eu também fiz um dos vídeos para o Grêmio sobre esse assunto, para ressaltar, porque foi muito, muito legal terem lembrado desse tema, porque era sempre mais algumas coisas, como a senhora comentou, sobre essas roupas, e mais elogios para as mulheres, essas coisas, o que é muito importante nesse dia. Mas também vale lembrar essas mulheres que são agredidas e que tiveram sua vida tirada de uma forma violenta. Perfeito, perfeito. Porque, Hanna, quando a gente fala que o Dia Internacional da Mulher, inclusive, vamos fazer uma parte aqui, que o Dia Internacional da Mulher é um dia maravilhoso, né? Por ser um dia político, não é um dia romântico, mas é também o dia do aniversário de duas mulheres maravilhosas que eu conheço, a Hanna e a Ana, né? Então, assim, não à toa que mulheres maravilhosas nasceram nesse dia. Então, assim, o Dia Internacional da Mulher, como você colocou, é maravilhoso. Olha, gente, a gente vai ter uma atividade, eu trabalhei em alguns espaços que no Dia Internacional da Mulher colocava mulheres para fazer massagens, mulheres para fazer escova no cabelo, sobrancelha, maquiagem. É maravilhoso. Quem não gosta de se sentir cuidada, né? Só que é um dia para a gente ter um pensamento, ou pelo menos para ser um dia simbólico desse pensamento crítico. Não é um dia de acalento apenas, não é um dia de carinho, de afeto. É um dia político, é uma data política. Então, quando a gente tem esse tema da violência doméstica trazido no mês de março, é mais que simbólico. É necessário, é importante. Infelizmente, ainda é importante. Eu penso que a gente poderia estar falando de N outras coisas, das quais a gente gosta e admira, mas ainda esse debate é necessário. Então, nós tivemos no mês de março, lamentavelmente, muitas mortes, muitas notícias de violências cometidas no Brasil todo, e exatamente no mês da mulher, inclusive aqui em Paulo Afonso. Sim. Não é isso? Na sexta-feira nós tivemos uma caminhada, a prefeitura fez uma caminhada e aqui o Carlina participou, as estudantes, outras escolas, outras instituições, a gente na rádio, todos os espaços,
e no domingo uma moça que tinha uma proeminência aqui na cidade foi violentada de forma brutal, né? Teve a sua vida ceifada por alguém também aqui de Paulo Afonso. Então, assim, a nossa realidade de cidade de interior, tida como a realidade de uma cidade, de uma realidade mais pacata, não ficou livre dessa violência. Infelizmente, a gente pensa que a violência vai acontecer só nos grandes centros urbanos ou só em famílias que não têm um nível cultural ou nível de educação doméstica ou nível econômico alto, mas a violência está em todos os espaços, infelizmente, porque o machismo está em todos os espaços. Então, é muito dessa questão do machismo. Infelizmente, chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer a participação de todos por estarem assistindo a gente. E Ana Marta, essa mulher incrível, professora, advogada, dona de casa, educadora, deixa uma mensagem para nosso público. O nosso público é eminentemente formado por estudantes, né, e os pais, né, e as mães dos estudantes, mas eu vou deixar uma mensagem aqui, assim, especialmente para as meninas, para as estudantes, porque, como eu falei, o feminismo é para todos, deve ser para todos, mas para as meninas. Primeiro, meninas, estudem. Estudem, estudem, estudem. Porque simplesmente vocês podem se apaixonar, vocês podem casar, vocês podem ter filhos, mas vocês têm que se apaixonar primeiramente pela sua profissão, pela sua formação, pela sua independência e autonomia financeira, profissional. E aí sim, você tem sua independência pessoal, porque nenhum currículo vai dizer, não quero mais saber de você não, vou lhe abandonar. Mas o marido, um namorado, um professor, um noivo, pode acontecer isso. Então, assim, eu lhe digo que eu tenho N funções de mãe, de professora, de radialista, de dona de casa, de advogada, mas em todas elas eu posso dizer que eu sou suficientemente autônoma para decidir o que eu quero e o que eu não quero fazer da minha vida, porque eu tenho a minha independência profissional e pessoal. E isso se dá através dos estudos. Então, esse é o meu recado para vocês, especialmente as meninas. O estudo é para todos, né? Mas para as meninas, porque muitos dos ciclos de violências acontecem porque elas não conseguem se desvencilhar por uma dependência econômica. Então, o estudo não vai te abandonar. Perfeito, muito obrigada, Ana Marta. Obrigada, Hanna. Foi um prazer. Beijão, gente. Obrigada a vocês também.